Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que me acompanha. Não sei exatamente em que parte do dia você está me acompanhando, então fica aí meu muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que me acompanha. Eu sou o Josimar Berrezende e hoje quero falar a respeito do que é mentoria. Muito se tem falado a respeito de mentor, de mentorado, mas nem sempre se tem uma explicação prática a respeito do que é esse negócio de mentoria. Então, vou tentar ser simples e breve. Mentoria é um recurso de desenvolvimento pessoal, onde um mentor ele desenvolve ali a habilidade de falar, de perguntar e ouvir o seu mentorado. E o mentor ele tem então o desafio de trocar experiências com o seu mentorado, tendo ali como objetivo final promover um amadurecimento, seja um amadurecimento pessoal, profissional ou até mesmo ministerial. Então, o mentoreamento ele leva em conta a transmissão de um legado, a transmissão de experiências de alguém mais experiente para alguém menos experiente. E é interessante que o mentoreamento ele vai na contramão de um slogan, de um pensamento que surgiu nos anos 60, que dizia que não se deve confiar em alguém com mais de 30 anos. Essa frase foi cunhada por um estudante americano, o Jack Wember. Ele era estudante da Califórnia e ele dizia que não se deve confiar em alguém com mais de 30 anos, ou seja, não se deve confiar em alguém mais experiente. Esta frase do Jack tornou-se conhecida no mundo e promoveu uma certa guerra entre as gerações, embora ele tivesse ali também os seus motivos para cunhar esta frase, porque nos anos 60 havia ali uma grande produção de conteúdo dos mais jovens, né? Os jovens produziam ali muitos filmes, livros, promoviam passeatas, debates, festivais de música, e os seus líderes eram pessoas com mais de 30 anos, cujo pensamento ainda era assim originário ali da época da Segunda Guerra, porque os líderes daqueles jovens, os patrões, os líderes religiosos, os seus pais, os seus avós, faziam parte assim de uma geração pós-Segunda Guerra Mundial e por conta das suas experiências, por conta do seu jeito de viver, acabavam assim provocando uma repressão na nova geração. É por isso que o Jack Wember, quando era jovem, ele cunhou esse slogan dizendo que não se deveria confiar em alguém com mais de 30 anos. Para a geração dele era algo que fazia assim um certo sentido. O detalhe é que o mundo muda muito rapidamente. E o mundo mudou. Aquela geração libertária dos anos 60 foi se desenvolvendo, foi tomando as posições de liderança no mundo. Aqueles mesmos jovens que diziam que não se deve confiar nos mais velhos foram se tornando os líderes das multinacionais, das empresas, foram se tornando os novos professores, os novos líderes religiosos, os novos pais, as novas mães, as novas avós. E eles então foram entendendo que aquele slogan foi perdendo sentido. Porque se antes eles diziam que não se deveria confiar em alguém com mais de 30 anos, agora eles sentiam que eles mereciam a confiança dos mais jovens, já que eles agora tinham mais de 30 anos e muita experiência para fornecer aos mais jovens. Foi aí então que o mentoreamento ganhou espaço em muitas nações, especialmente nos Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Canadá e aqui no Brasil mais recentemente. A troca de experiência entre as gerações, combatendo o slogan do Jack Wember, acabou proporcionando um fator de multiplicação do mentoreamento. Isso foi algo muito positivo na vida destes países. Eu costumo dizer que a intolerância dos anos 60 deu lugar à parceria, à troca de experiências, a uma relação de mão dupla entre mentor e mentoreado. Então, para resumir, o mentoreamento é um processo de parceria entre alguém mais experiente e alguém menos experiente. O mentoramento é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal que tem como objetivo levar o mentorado a olhar para frente, a antecipar tendências, a evitar erros que os seus mentores cometeram e a encurtar caminhos.
o mentoreamento também traz dentro de si alguns valores. Dentro deles, a relação igualitária entre mentor e mentorado, ou entre mestre e aprendiz, visando inclusive a alternância de papéis. No mentoreamento, não é somente o mentorado que aprende, mas o próprio mentor também aprende com as novas experiências do mentoreado. E eu sou um eterno defensor do mentoreamento, porque a realidade brasileira, ela exige de nós um investimento em mentores. Porque o nosso país, via de regra, nas últimas décadas, deixou de ser um país produtor, apenas produtor de commodities, para ser um país desenvolvedor de tecnologia. Mas o mesmo desenvolvimento que aconteceu na indústria, no desenvolvimento tecnológico que aconteceu no nosso país, não foi assim um desenvolvimento que também gerou um desenvolvimento de pessoas. E é por isso que o mentoreamento é muito importante nos dias de hoje, porque ele visa desenvolver pessoas, o amadurecimento das pessoas nas suas diversas áreas da vida. E é por isso que, ao mesmo tempo em que se desenvolve a indústria, a tecnologia, precisamos também desenvolver pessoas. E o mentoreamento é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento de pessoas. Agradeço a atenção dispensada até o momento e sugiro a você, deixo o desafio para que você possa investir no mentoreamento de pessoas, seja como mentor ou seja como mentorado. Até mais!